Pessoal, bom dia a todos. Vamos analisar aqui hoje, 13/7/2019, 12h42. Vamos fazer uma análise do Bitcoin. A gente já observou que o Bitcoin vem fazendo uma correção, e a partir do momento que essa média de 100 períodos aqui, cruzar 200 períodos para baixo, deixa de ser uma correção e passa a ser baixa. É uma queda do gráfico. Então, assim, a gente observa que esse fundo aqui, deixa eu colocar, para a gente ter uma base. Ele fez esse fundo aqui, que foi um suporte, ele utilizou isso aqui como um suporte, 9.780. Então a gente tem que traçar suportes e resistências no gráfico para a gente se encontrar nisso aqui, porque senão fica perdido. Aqui, ó, 11.135, ele está trabalhando, testando esse suporte de 11.135. Então, assim, o gráfico saiu daqui de 9.780, e foi buscar esse topo aqui, que a gente vai descobrir agora onde está. Vou levar em consideração a sombra do candle, do corpo do candle. Então, ele saiu aqui de 9.780 e foi buscar 13.121, o que daria uma margem de lucro aqui de porcentagem. Vamos lá, quanto ele subiu em porcentagem? Desse ponto aqui não, deixa eu mudar porque vai ficar ruim de ver aqui. Então vamos lá, se ele saiu desse ponto e buscou esse topo aqui, ele subiu 34,41%. Quem comprou aqui e permaneceu na operação teve o lucro de 34,41% no seu capital. Porque o que é que a gente orienta? Se você faz uma entrada aqui no suporte, e o gráfico faz uma reversão de alta, a gente não sai de uma tendência altista, a gente aguarda ser estopado pelo próprio gráfico. Então, se você comprou aqui, dificilmente o gráfico te estopou, porque em momento algum ele voltou para testar esse suporte. Então, quem comprou aqui teve um lucro de 34,41 em cima do capital, porque a gente só sai da operação da seguinte forma: o gráfico vai subindo e a gente vai calibrando o nosso stop. Quem sabe colocar stop aí sabe que a plataforma tem um stop de operação. À medida que o gráfico sobe, a gente vai colocando o stop. Eu costumo dizer, coloca o stop colado no para-choque dele, que quando ele reverter, que nem reverteu aqui, ó, ele pega o seu stop e esse lucro todo fica em carteira, ou seja, é saldo positivo para você. Então vamos lá, ele subiu tudo isso, mas a gente quer saber o seguinte, e caiu aqui também. Então se ele subiu lá, ele caiu quanto? Desse ponto até esse. Caiu 14,94. Então a gente aqui está analisando essa correção. Ele confirma aqui, ó, que continua caindo. Certamente vem testar esse suporte em 11.153. Aí a gente tem que se preparar. O que é que vai acontecer? Nós sabemos que o gráfico trabalha em três vertentes. Ele trabalha para alta, para baixa e pode lateralizar. Gráfico trabalhando de forma lateral é mercado indeciso. A gente opera tendência. Se o mercado não tem tendência, a gente não opera. Correto? Então vamos lá, a gente vem aqui, vai observar o seguinte, vai pegar a ferramenta de Fibonacci, e descobrir aqui qual seria a retração. A gente faz a projeção da ferramenta do último fundo ao último topo e ela dá para mim aqui 61,8 de Fibo, que isso aqui tudo é linha de Fibo, mas eu levo em consideração 61,8, o gráfico tende a respeitar mais. Então assim, 61,8 está logo aqui, ó. Eu vou colocar na cor amarela, porque linha de ouro tem que ser amarela. Então assim, o que é que ele quer me dizer aqui? Que nessa projeção que o gráfico fez, se acontecer a correção como está acontecendo, ele vem buscar aqui 61,050, seria ponto de entrada. Mas claro que a gente sabe que se perder esse suporte, a gente analisa porque ele pode vir buscar um mais baixo e baixo mais baixo, que já sabe, tem uma referência que ele buscou 9.780. Beleza, essa é a nossa linha de Fibo para retração. E para projeção, se o gráfico tocar aqui e voltar a subir, porque pode acontecer. Então a gente pega a ferramenta, novamente aqui, e faz uma projeção. Dessa vez da seguinte forma, pega do topo, que a outra a gente pegou do fundo para o último topo, e a gente vai pegar do topo para o último fundo. Então vou levar em consideração o suporte, e 61,8 está aqui, ó, em 12.370 dólares. Vamos lá.
essa seria a minha projeção. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Que se o gráfico descer como está descendo e tocar nesse suporte de 11.135, seria um ponto de entrada, se ele me mostrar reversão de tendência. Então, eu entrando aqui nesse suporte, deixa eu só pegar outra ferramenta aqui. Se eu pegar nesse suporte aqui, eu tenho até... Espera aí. Se eu pegar nesse suporte aqui, pessoal, um exemplo. Eu tenho até 12.370 para buscar. Né, o que daria quanto de lucro aqui? 11,05%, 11,5%, né, de lucro, pegando aqui. Né? Então, assim, se eu faço uma entrada nesse suporte e o gráfico vem respeitando esse suporte, é um suporte que vem sendo respeitado, eu tenho que colocar o meu stop da operação aqui embaixo desse suporte. Porque se você fizer a entrada aqui e o gráfico subir e reverter a tendência, ele toca no suporte e não pega o seu stop. Mas vamos lá que ele subiu aqui 1%. Não tem como pegar o seu stop, porque a gente opera da seguinte forma. Você fez a entrada aqui no suporte, subiu 1%, você já calibra o seu stop. Né? Você vai calibrar o seu stop. Então, se o gráfico reverter e pegar, ele não vai pegar 1% do seu capital, ele vai pegar 1% do lucro que você já tem. E na medida que ele vai subindo, você vai calibrando o stop, acompanhando ele até se aproximar aqui do seu ponto, do seu alvo. Né? Claro que a gente observa que aqui está livre de resistência, ele alcançando esse alvo, você não estopa a operação. Você simplesmente calibra o seu stop, almejando que ele rompa aqui 12.000, correto? E vai buscar 13.000 aqui, 13.121, que é o último topo, que aí seria um lucro de 17,79%. Vamos analisar MACD e RSI, para ver como é que está a situação, tempo gráfico de 1 hora. A gente observa que RSI aqui, ó, ele está na zona de sobrevenda, correto? Seria o ponto de entrada quando o gráfico se encontra na zona de sobrevenda. Porém, o MACD não está confirmando, então tem uma divergência aqui de indicadores. O MACD está indicando baixa, né, que vai ter uma baixa. Então, assim, RSI está apontando essa alta aqui devido a esse candle verde que abriu aqui. Então, a gente leva em consideração o MACD. MACD está aqui na zona neutra, ó, de 0. Né? Então, se ele está na zona neutra de 0, confirme isso aqui. É o mercado trabalhando de forma lateral. É mercado indeciso. Então, a gente aguarda a decisão do mercado porque a gente opera a tendência. Pessoal, vamos acompanhar aí, né, o gráfico. No mais, um bom dia a todos e na medida do possível a gente vai atualizando as análises para pegar o ponto correto da reversão da tendência. Né? Vamos fazer um trade positivo, vamos fazer aí operações que venham a dar certo, porque não tem como entrar nesse mercado, um mercado muito volátil, na incerteza. Né? Então, assim, a gente fala de trader consistente. Então, trader consistente é a gente entrar na consciência aqui do que está fazendo e fazer a coisa certa. Não dá margem para erro nem para prejuízo. No mais, um bom dia a todos e vamos que vamos.